Bom dia, prezadas espectadoras e prezados espectadores de mais uma audição do Jornal Alternativo aqui na TV Pax. Esse Jornal Alternativo impresso saiu a semana passada, tem uma entrevista com a dona Carmen Ballesteiro, a criadora e diretora aqui da Pax, e tem várias matérias interessantes. Tem uma aqui que eu vou explicar para vocês o sentido. É a minha foto e minha autobiografia pode ajudar outras pessoas. Não é nada pretensioso meu, não. É apenas contar para as pessoas que acontecem várias coisas na vida da gente que, se a gente perceber e aceitar, a gente evolui espiritualmente em muitas outras atividades. Comigo, o que aconteceu é que até os 50 anos eu não tinha nenhuma ligação com espiritualidade, nem com Deus, nem com Jesus, não sabia nada de meditação, mas aí aconteceram algumas coisas curiosas que uma esposa minha da época resolveu divulgar a confecção das meninas dela no programa na Rádio Mundial do Gasparetto. Ela pediu para eu fazer o anúncio, porque ela tinha me conhecido quando eu fui gerente de publicidade da Ródia. Aí eu comentei com ela que era complicado divulgar roupa feminina pela rádio e pelo Gasparetto, um espírita famoso, né? Aí ela disse que o que ela queria era ajudar o Centro Espírita do Gasparetto. Aí eu falei, tá bom, então eu vou ver o programa dele para fazer o anúncio. E, curiosamente, eu ouvi o programa dele, meio no fim do programa, ele indicou um livro e disse que todo mundo deveria ler livros. Na época eu tinha uma livraria, e aí eu falei com a minha esposa se a gente poderia divulgar a livraria com livros que o Gasparetto indicaria. Ela topou, e aí fez um esquema no programa dele, e foi muito interessante que a coisa durou um mês, mas tinha 3 programas por semana. Então, em pouco mais de um mês, eu tive que ler 39 livros indicados pelo Gasparetto sobre espiritualidade e sobre terapias. E isso foi muito útil para mim, porque eu adorei os livros de espiritualidade e terapias, e aí fui entrando nessa área, e depois até fiz cursos de terapia, e trabalhei como terapeuta atendendo pessoas, e principalmente amigos e parentes. E hoje eu vou falar um pouco de alguns cursos que eu conheço e que eu quero dar algumas dicas para vocês, e quero fazer um curso aqui de yoga no computador, aqui na Pax Universal, porque eu tenho visto com vários terapeutas e médicos que computador e celular têm dado problemas de visão em muita gente. Mas vamos começar com uma oração, que eu também gosto muito das orações hoje, e essa chama oração da fé. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o seu nome, grande é a sua misericórdia. Em nome de seu Filho Jesus Cristo,
recorro ao Senhor neste momento para pedir bênçãos para a minha vida. Que a sua divina luz incida sobre mim. Com suas mãos retirai os males, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao meu redor. Que as forças negativas que me abatem e entristecem se desfaçam ao sopro de suas bênçãos. O seu poder destrua todas as barreiras que impedem o meu progresso. E o céu, suas virtudes penetrem no meu ser, dando-me paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, os meus caminhos, que os meus passos sejam dirigidos pelo Senhor, para que eu não tropece na caminhada da vida. Meu viver, meu lar e meu trabalho sejam pelo Senhor abençoados. Entrego-me em suas mãos poderosas, na certeza de que tudo vou alcançar. Agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí vou ler também uma oração à Virgem Maria no livro Saint Germain, que é um livro maravilhoso com informações passadas pelo mestre Saint Germain, canalizadas pela Carmen Ballesteros, que fez alguns livros maravilhosos, esse é um deles, e agora saiu recentemente um, muito interessante também, que é Orientações do Saint Germain sobre as meditações do livro Um Curso em Milagres. E, curiosamente, o Curso em Milagres foi indicado por Jesus e canalizado por uma psicóloga que na época não tinha nem muita espiritualidade também. Mas a partir daí ela se ligou muito e escreveu o livro Um Curso em Milagres. Mas a oração da Ave Maria desse livro Eu Sou Saint Germain, eu gosto muito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todos os seres humanos. Bendito é o fruto de sua essência, Jesus. Bem-amada, doce Santa Maria, Mãe de todos nós, eu entrego meu coração e rendo devoção à Senhora. Que possa libertar meus limites e sofrimentos e revelar-me o que devo fazer para curar minhas ilusões. E sempre manter o conceito imaculado para os outros. Bem-amada Mãe Maria, Mãe de todos nós e do Cristo cósmico. Então, eu hoje gosto muito, como eu disse para vocês, das orações, graças a ter entrado na espiritualidade. Agora, uma coisa que eu vou falar um pouquinho é sobre yoga para os olhos, yoga no computador, e também um curso que eu dou, que eu acho muito interessante, que chama Cromoterapia Causal. Mas eu vou ler primeiro aqui, no meu livro Yoga para os Olhos, uma coisa que eu acho muito interessante, de um senhor chamado Martin Brofman. O Martin Brofman, ele tinha um cargo de trabalho bem elevado numa empresa, morava na Europa e trabalhava com marketing. Aí uma vez ele ficou doente, foi no médico, o médico examinou e disse que ele estava com câncer e que só viveria mais 2 meses e iria embora. Ele ficou horrorizado com isso, mas ficou pensando, bom, se tem 2 meses de vida, vou fazer as coisas que eu acho que são ótimas e que eu nunca fiz por causa desse meu trabalho. Parou de trabalhar e começou a fazer algumas coisinhas, não muita coisa, mas um pouco ligada à espiritualidade, meditação, terapias. Passados os 2 meses, ele continuava vivo, não estava se sentindo pior, estava igual. Aí ele decidiu passar o fim do ano
num outro país, o Réveillon, né? E veio, marcou o Réveillon, era, o final do ano era dali a 5 meses, né? Ele continuou vivo e veio para um país aqui na América Latina, ficou num hotel que tinha um massagista que atendia as pessoas que estavam no hotel. Aí ele foi fazer a massagem, falou da doença que ele tinha, e o massagista disse para ele: se o senhor tem um câncer, foi o senhor que criou o câncer. E é o senhor que pode curar esse câncer, acreditando que vai curar, acreditando em Deus, e aí terapias, meditação. Ele achou muito interessante e começou a fazer cursos de terapias, práticas de yoga, atendimentos com terapeutas, meditações, muita espiritualidade, e em poucos meses ele se curou completamente. E uma coisa que o impressionou muito, que também eu achei muito curioso, que ele só fez tratamentos e práticas para curar o câncer. E ele percebeu que quando curou o câncer, tinha curado também a miopia forte que ele tinha. Ele estranhou muito isso, mas percebeu que os nossos olhos estão completamente ligados ao nosso corpo e ao nosso cérebro. Aí ele acabou virando um terapeuta, de uma terapia curiosa, corpo-espelho. Ele já veio ao Brasil e deu alguns cursos. São interessantes os cursos, mas o que ele indica para as pessoas fazerem, se tem problemas de visão, é esse aqui que eu vou falar para vocês. Eu estou vendo cada vez melhor, porque eu sei que posso ver perfeitamente agora. É cada vez mais fácil para mim ver claramente. Eu aceito o que vejo e assim vejo cada vez melhor. Eu me permito ser eu mesmo e assim eu vejo cada vez melhor. Hoje eu percebo que enxergo cada vez mais claramente e a minha visão está melhor agora. E curiosamente, essa é uma das recomendações dele para as pessoas que querem melhorar a sua visão. Então isso é muito interessante e fácil de fazer, por exemplo, no yoga no computador. E eu já comentei aqui que eu usei óculos de grau 60 anos seguidos. Aí, com 66 anos, uma terapeuta visual me ensinou alguns exercícios e disse que poderiam melhorar muito a minha visão. Aí eu fiquei com vontade de fazer os exercícios, mas fiquei aguardando um tempo. E aí foi muito interessante que essa terapeuta Fernanda me apresentou uma outra terapeuta, Sylvia Lakeland. E aí foi engraçado, porque eu conversei com a Sylvia Lakeland e fiquei muito impressionado, porque ela me contou que tinha curado a cegueira quase total dela, fazendo exercícios com Meir Schneider. E também me indicou um livro do Meir Schneider para eu conhecer os exercícios que ele indicava, que ela tinha feito e tinha se curado de uma cegueira quase total.
e me falou uma coisa que na época eu estranhei, mas eu já tinha lido isso em livros, que emoções negativas afetam muito a nossa visão. E ela contou que a mãe dela faleceu e ela ficou muito chateada, muito triste. Ela, Sylvia Lakeland, né? Aí a visão dela melhorou muito e ela ficou enxergando, quase sem enxergar. Ela morava e trabalhava em Portugal nessa época, e aí ela foi em oftalmologista de Portugal, disseram que ela nunca mais ia enxergar na vida. Aí ela fez uma experiência curiosa, que ela foi em oftalmologistas de todos os países da Europa, e todos disseram que ela nunca mais ia enxergar. Ela ficou apavorada e andava com uma moça cuidando dela, como guia dela, e ela andava várias vezes com binóculo para tentar enxergar um pouquinho mais na rua. E às vezes ela ia em coisas de arte. Uma vez ela foi assistir um show de música e ela sentou do lado, tinha uma moça sentada e a Sylvia estava com binóculo. E aí a moça do lado disse: "Ah, a senhora deve ter problemas de visão. A senhora conhece o Meir Schneider?" Ela disse: "Não, eu não conheço." Aí a moça disse: "Procura, porque eu não sei, ele mora nos Estados Unidos, eu não sei como localizá-lo." A Sylvia chegou em casa com a guia dela, procuraram pela internet, localizaram Meir Schneider, mandaram um e-mail, ele mandou uma resposta para ela, dizendo que podia ajudá-la a melhorar a visão e que ia para dar um curso em Londres, dali a 15 dias, que ela podia assistir o curso e fazer um atendimento com ele. Ela foi atendida por ele, fez o curso com ele, praticou os exercícios que ele ensinava em alguns meses e se curou completamente do problema de visão. E aí eu li o livro do Meir, fiquei mais impressionado ainda, porque ele contava que nasceu com probleminha de visão, com 3, 4 anos, já estava com dificuldades de visão. Aos 6 anos o pai o levou num médico, eles moravam na Europa também. E aí o médico fez uma cirurgia nele, aí ele ficou quase totalmente cego. Aí o pai e a mãe dele resolveram levá-lo para Israel, porque eram judeus, e ele conta no livro que os pais diziam também que ele nunca ia enxergar, já que os médicos diziam que ele não ia enxergar. E ele dizia: "Não, eu vou enxergar sim, porque eu quero enxergar." E não quis estudar em escolas para cegos, com toda a dificuldade de visão que tinha, estudava numa escola normal. E ele conta uma coisa super engraçada, que para ler uma página de um livro, ele tinha quase que encostar o livro no nariz para poder enxergar as palavras. Mas levava 4 horas para ler uma página de um livro. E como os pais reclamavam por ele ler, ele foi frequentar uma biblioteca. E poucas semanas depois que ele estava frequentando a biblioteca, a diretora da biblioteca se impressionava com ele lendo com tanta dificuldade,
falou para ele, rapaz, eu conheci um moço aqui que conhece alguns exercícios para a visão. Se você quiser, eu apresento o rapaz para você. Ele quis aprender os exercícios que tinham sido ensinados por um médico americano e juntado com ensinamentos de medicina oriental que já tinha ensinamentos para a visão. E ele fez os exercícios muito tempo, era uma coisa engraçada, ele fazia até 9 horas de exercícios por dia, e em menos de um ano ele se curou também da cegueira praticamente total. Então, depois de saber disso, eu me impressionei, fiz os exercícios que tinha aprendido com a terapeuta e no livro do Meir Schneider, e também, uns 8 meses, fazendo exercício 3, 4 vezes por semana, cada dia com 20 minutos de exercício, eu melhorei bastante e também me curei dos problemas que eu tinha de miopia forte. E aí, eu fiquei tão fã dos resultados meus e das pessoas que se curaram de cegueira quase total, 2 que eu conheci, que eu escrevi esse livro, Yoga para os Olhos, com a intenção de passar os exercícios para outras pessoas, para também melhorarem a visão. E hoje eu estou feliz com isso, porque várias pessoas que compraram o meu livro e fizeram os exercícios me contaram que tiveram muito bons resultados. E agora, o que eu tenho ouvido de médicos, de terapeutas, é que o computador tem dado problemas de visão e problemas no corpo também. Se você observar uma pessoa que está no computador, você vai verificar que ela põe a cabeça para frente assim e fica horas e horas olhando só no computador, uns 40, 50 centímetros. Claro que se a pessoa fica muitas horas olhando só numa direçãozinha pequena dessa, ela começa a ter problemas de miopia, de visão ao longe. Então, se você fica bastante tempo no computador, o computador tem coisas boas para fazer, para escrever, e várias coisas para criar. O que é ideal é fazer uns exercícios simples, não só para os olhos, mas para todo o corpo, porque também o computador influencia problemas na coluna e problemas musculares, esqueléticos e problemas de visão. Os exercícios fáceis da visão são assim. Você está olhando aqui, aí depois de um tempo, você olha para o teto. Se você está numa sala maiorzinha, olha para um lado, olha para o outro, porque aí você vai olhar para 3, 4, 5 metros, olha uns 5 minutos só assim e volta a trabalhar, fazer o que estava fazendo no computador. Agora, uma coisa que é muito interessante é que depois de 1h e tanto no computador direto, o ideal é ir para uma janela. No meu caso, por exemplo, no meu escritório não tem nenhuma janela que dê para enxergar para longe. Então, o que eu faço? Eu saio do meu apartamento, que é o meu escritório, e vou para a rua, e aí fico olhando para longe. E hoje, em São Paulo, um dos exercícios fáceis de fazer olhando para longe é porque tem muitos edifícios altíssimos. Então, você vai para a rua, mesmo que tenha um edifício pertinho de onde você está, ele é muito alto, dá para você olhar lá para cima, que já é meio longinho, e aí você também vai olhar para longe
E acaba vendo vários edifícios e outras coisas. E você faz isso uns 4, 5 minutos, é um ótimo exercício para equilibrar a visão que você ficou olhando muito tempo para muito pertinho. Então, isso é interessante de fazer, e alguns exercícios também para a coluna, para o pescoço, para os braços, para as pernas. E em função disso, como eu praticava yoga também, eu conversei com alguns professores de yoga que me passaram ensinamentos de como fazer yoga sentado. Então, tem uns exercícios também, para quem fica muito tempo no computador, fazer uns exercícios para o corpo. E eu estou dando um curso de yoga no computador, com os ensinamentos que eu aprendi, que pratiquei de yoga para os olhos, e com o que eu aprendi de yoga, prática de yoga sentado. E eu estou combinando aqui com a Pax Universal fazer um curso de yoga no computador, onde eu passo os ensinamentos de exercícios para a visão e alguns exercícios para os olhos também. Então, é interessante, se vocês trabalham muito no computador, pode ligar para mim, meu nome é Roberto Inácio, né? No 3063 11 15, e eu passo mais informações sobre o curso, que eu estou marcando, vou combinar com a moça aqui na Pax Universal. Porque a Pax tem umas coisas ótimas para cursos aqui. Claro que os cursos da Carmen Ballesteiro e outros são muito interessantes. E tem uma energia muito boa, o espaço todo. Assim, os cursos acabam rendendo muito mais. E um exercício que é muito curioso para os olhos e para o cérebro é esse aqui. Você pega um livro que você está lendo, aí vira o livro ao contrário. Põe na sua frente e vai começar a ler. Claro que aí vai ter que ler da direita para a esquerda, porque o livro está de cabeça para baixo, com tudo virado ao contrário, né? E é um ótimo exercício, porque quando a gente lê um livro normal, hoje as pessoas estão lendo menos livros e ficando mais lendo no computador. Mas eu acho que livro é muito melhor para aprender qualquer coisa do que computador. E esse exercício é muito interessante, porque quando a gente lê na situação normal, normalmente a maioria das pessoas tem pressa e lê várias palavras ao mesmo tempo, às vezes até uma linha super rápido, e aí é um pouco mais difícil de manter os ensinamentos internamente no cérebro e também prejudica os olhos. Então, se a gente lê ao contrário, por exemplo, lendo uma linha, segundo esses dois livros, a prática do Trataka consiste apenas em fixar o olhar sem piscar em algum objeto que pode ser uma vela. E aí você lê devagar, mas você exercita os olhos, presta bastante atenção, e exercita também o cérebro, porque o nosso cérebro gosta sempre de coisas diferentes que a gente faz, mas com a intenção de evoluir, não é para
ter problemas, né? E uma outra coisa que eu acho muito boa, que eu vou passar também no curso, é desse livro da Carmen Ballesteros, que é os ensinamentos do Saint Germain para a gente utilizar a chama violeta. Eu vou ler só um pedacinho aqui de como a gente pode utilizar a chama violeta, mas sugiro que vocês comprem o livro aqui para fazer a prática integral. É assim: diariamente mentalize uma brilhante chama violeta na forma de espiral, envolvendo todo o seu corpo físico. Faça essa chama violeta em espiral girar bem rápido em torno do seu corpo, em torno de você, para promover bem rapidamente uma maior aceleração dos elétrons. A espiral precisa girar em sentido anti-horário, circundando todo o corpo físico, a fim de purificar os seus demais corpos e com isso transmutar, ou seja, transformar em luz, tudo que não seja paz, pureza, harmonia, verdade, liberdade e amor. E aí, no fim desse primeiro ensinamento, tem uma observação muito interessante. A realização constante deste exercício revela resultados após uma semana. Eu estou começando a fazer esses exercícios para ter bons resultados também. E assim, para outros livros que eu indico, que tem aqui na PAC, são os livros do Yogananda, porque ele também tem uma história muito interessante. Ele é da Índia, né? Mas foi o primeiro que passou os ensinamentos indianos para os Estados Unidos e, consequentemente, para vários outros países. As coisas do yoga, da espiritualidade indiana, coisas muito interessantes. E aqui tem uma leiturazinha também, que eu acho interessante. Vou ver se eu acho ela aqui. Que também é muito interessante. A compreensão de que todo o poder de pensar, falar, sentir e agir vem de Deus, e que Ele está sempre conosco, inspirando e guiando-nos, liberta-nos instantaneamente do nervosismo. E é muito interessante o Yogananda, porque ele fala coisas muito interessantes. Olha aqui mais uma coisinha. Deus nos fez anjos de energia encerrados em formas sólidas, com a corrente da vida brilhando através da lâmpada material da carne. Você só está sonhando que tem um corpo de carne e ossos. O seu verdadeiro ser é luz e consciência. Você não é só um corpo físico. Se você cultivar a superconsciência, a consciência do seu eu real, a alma, perceberá que o corpo nada mais é do que a projeção desse invisível ser inferior. É muito interessante todas as coisas do Yogananda. Então eu acho bem interessante a gente procurar uns livros bons, e aqui na Pax Universal tem livros maravilhosos. E eu recomendo que vocês venham aqui e conheçam esses livros. Vou falar só um pouquinho, estamos chegando no fim do programa,
Isso aqui se chama cromoterapia causal. E aí a gente trabalha assim com um pêndulo. Eu não trouxe o pêndulo, vou usar o que eu uso de vez em quando, que são chavinhas que também funcionam como um pêndulo, você pedindo para elas funcionarem. Aqui tem 12 cores causais. O plano causal é o mais importante dos nossos corpos. Então a gente começa assim. Coloca o pêndulo em cima dessa coisa assim, ele começa a rodar e a gente pede. Pêndulo, indique uma cor daqui dessa radiônica que indique que eu estou com um problema físico. Aí, vamos ver o que ele indica para mim. Verde. Aí, tem a coisinha de terapia, cromoterapia causal. Aí eu vou ver o que essa cor indicada, o verde, o que ela significa para o corpo físico. Verde-limão. Intestinos. É impressionante como isso dá sempre certo. Eu estou com um problema de intestino que criou uma hérniazinha inguinal, que é uma hérnia quase na virilha. E vocês viram que eu dei uma penduladinha aqui com um pêndulo simplesinho de uma chave. Aí, na mesma radiônica, mesinha radiônica que chamo, a gente procura se energizar ou energizar outra pessoa aqui na cor, em frente à cor que indicou a doença. A gente coloca o dedo e aí gira automaticamente o pêndulo, pedindo para esta cor ajudar a gente a ter resultados físicos no problema que a cor em frente indicou de doença. Isso é muito interessante. E eu também uso isso e dou um curso disso. Hoje eu vou fazer algumas práticas terapêuticas que conheço para essa tosse que vocês perceberam que eu estou tendo. Agora, isso também foi um péssimo tratamento que eu recebi de um dentista horroroso e que criou um problema muito sério na ATM, que é essa região de ligações dessa área aqui com a área do maxilar. E isso me dá tosse quando eu falo um tempo um pouco maior, porque o que acontece? Falando afeta a ATM, temporomandibular, articulação temporomandibular, e consequentemente dá tosse. Vocês querendo fazer o curso de yoga no computador, mais para frente eu vou procurar marcar também aqui um de cromoterapia causal. Vocês podem telefonar aqui ou ver o site da Pax Universal, ou telefonar para aqui para saber a data que começa. Os cursos vai ser às quartas-feiras. Eu venho para cá fazer o programa e à tarde eu vou dar o curso depois de almoçar. Vocês podem telefonar para cá ou telefona para mim. O telefone meu é 3063 1115, ou manda um e-mail para mim,
j.alternativo@uol.com.br, e eu passo os dados do curso para vocês e passo as datas e o tempo de duração de cada aula. O yoga no computador são 3 aulas de 3 horas. Muito obrigado. Até a próxima semana, quando teremos uma entrevista com uma ótima professora de yoga que também vai passar muita coisa interessante para nós. Boa tarde, fiquemos todos com Deus. Todo mundo que está aqui na Pax e todo mundo que está assistindo o programa. Muito obrigado, porque eu adoro Deus e quero passar para muita gente que não liga para isso. Até logo, muito obrigado.